Estamos ao vivo, na verdade esse é gravado, né? Mas estamos aqui nos estúdios da EnjoyCast, aqui dentro da Enjoy, para mais um episódio do EnjoyCast. Quem tá falando aqui é o Juan Nader, o seu host. Hoje eu tenho o prazer de receber comigo aqui Libório. Cara, obrigado por ter vindo aqui, por aceitar falar com a gente. Prazer é meu, eu que agradeço o convite. Vamos saber um pouquinho mais da sua história, do CNPJ e do CPF também, né? Vamos lá, começa por onde? CPF? Vamos começar pelo CPF. Libório, você é de Campos, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui fora do... Sou de Campos, cara. Todo mundo fala que Cachoeira é a capital secreta do mundo, mas eu acho que é Campos. É Onde Campos. você vai tem um campista, não tem jeito. Eu sou de Campos, nascido em Campos, fiz a minha formação toda em medicina lá em Campos. E no 6º ano eu fui para o hospital, para o Rio. Fui morar dentro de um hospital, no 6º ano de medicina. Hospital Marcílio Dias, da Marinha. Isso já é residência? Não, antes, durante a faculdade ainda, internato. 6º ano, né? Antigamente era opcional, você podia fazer fora. Hoje eu acho que já está mais regulado isso, não consegue. Então eu optei por fazer esse internato já no Rio de Janeiro. Não tinha condições de alugar um apartamento para morar lá, morei dentro do hospital. Camarote 1307. Da Marinha? Da Marinha. Um bom hospital, excelente hospital. E como que foi, assim, aí você veio para o Espírito Santo, você já conhecia o Espírito Santo? Você já veio para mudar? Quando que você chegou aqui? Então, eu fiz a minha formação toda, depois eu continuei no Rio, né, por mais 4 anos, e fiz a minha formação, depois eu voltei para Vitória. E aí eu cheguei em Vitória, se não me engano, em 2002, 2003, alguma coisa assim, e quando a gente chega, a gente tem que se adaptar à necessidade, né? Tinha um médico muito conhecido aqui, muito bom, muito respeitado, que era o Dr. Sandoval. Esse cara foi marcante na minha vida, assim. Ele falou, Libório, agora você tem que fazer biópsia hepática. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Aí eu voltei para o Rio para fazer o treinamento lá, em biópsia, em embolização de tumor de fígado e etc. E quando eu cheguei, estava implantando o programa de transplante hepático aqui no Espírito Santo. E aí eu fiz parte do programa com o pessoal lá do Meridional e fui decolando meu nome com um bom respaldo técnico baseado nisso aí. Dentro dessa área... Dessa área de radiologia intervencionista e medicina interna dentro da radiologia e diagnóstico por imagem. Diagnóstico, né? Depois a gente vai falar sobre a sua veia empreendedora e todos os motivos pelos quais o seu e-mail está com 73 mil e-mails. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória acadêmica mesmo. Quais foram suas escolhas? O que você estudou para poder chegar aqui onde você está hoje? O que brilhava os seus olhos na época de universidade, de faculdade? Então, a radiologia ela é meio que o salão de beleza da medicina, né? Ela tudo passa por ali. Né? Se uma radiologia dentro de um hospital efetiva, confiável e etc., ela resolve a vida. Por quê? Você faz um exame, é apendicite ou não é. Não é, manda o cara para casa. Né? Ou não, é apendicite interna, opera, resolve a vida dele também. Então, é aquele garçom, né? No bom sentido, sem diminuir. Sim. Dentro da medicina. Que vai direcionar... o cara... Vai acertar ou pode errar ou acertar o suco de laranja quando você senta na mesa para almoçar e o cara pode derrubar tudo em cima de você e acabou com o seu almoço. Ou então pode ser maravilhoso, né? Pinga uma gotinha de limão, bota mais um gelinho ali, enfeita o seu suco de laranja. Legal. É isso aí. E aí... Veio para o Espírito Santo? Eu vim para o Espírito Santo, a demanda aqui, eu tinha feito uma preparação para fazer neuroradiologia. E aí quem me convidou para vir para cá já fazia neuroradiologia, né? Era um cara bom renome no Brasil e etc. Então ele falou, Libório, você vai ter que fazer músculo esquelético, cara, e medicina interna. Eu falei, putz, tá bom, vamos lá. Vai traduzindo pra gente. Músculo esquelético é ressonância de articulação de ombro, de joelho, de cotovelo. E medicina interna é barriga, tórax, abdômen, né? Assim, parte muito ligada à oncologia, à cirurgia geral, gastro, né? Fígado, que eu estudei bastante também durante a minha formação. Então foi isso, eu tive que ser direcionado, normal, né? Enfim, sim, vai escolher um caminho, global, né? Mas isso, eu tenho alguns amigos que passaram por isso. Não é uma escolha fácil, né? Como é que foi essa escolha? Escolher um caminho ou no caminho... O que te levou para isso? Quer ir para Vitória, você vai ter que fazer uma oportunidade. Você foi atrás da oportunidade. Vírgula. Vai ter que participar de um curso que eu dou de ressonância magnética para o Brasil inteiro. Vai ter que dar aula. Eita. Tá bom, beleza. Vamos embora. Vamos encarar. E aí você tinha quantos anos nessa época?
Eu tinha em 2003 menos 22, tinha 28, 30 anos, 28 anos. Novo, cara. Tava novo. É. E aí viu essa oportunidade Vi essa oportunidade, abracou e foi. Com força. Já o espírito empreendedor já vem dessa... Eu fui, assim, eu fiz uma formação no meu último ano lá de residência, né, focado em ressonância magnética, e eu vi, talvez eu tenha aprendido, o que eu menos tenha aprendido tenha sido medicina, assim, né, porque tá ali no livro, você tem que ir aprendendo, enfim, já tá no seu DNA, né, mas eu aprendi a trabalhar, e eu queria implantar algumas coisas que eu vi lá no meu ex-chefe, aqui em Vitória, e eu tive dificuldade de fazer isso, então talvez a minha veia empreendedora começou por esse motivo. Porque já que eu não consegui fazer lá na sua clínica, cara, deixa eu tentar botar uma clínica para mim, alguma coisa assim, que era o meu sonho, e eu quero fazer isso dentro do meu serviço. Que é o quê? Conversar com o paciente, humanizar. Todo paciente sair com uma história clínica, né, uma conversa antes, faz o exame, conversa depois. Isso faz total diferença. Total diferença. Interessante. Então, é essa parte pré-tratamento, né? Você poder escolher... Pré-exame, né? Pré-exame. E Vitória mudou muito desse momento para cá? Nesses quantos anos? 22 anos por aí? 22 anos, exatamente. Antigamente, nessa época, né? Eu não sou assim tão antigo, né, cara? Nessa época... Bem atleta. A melhor opção, realmente, todo mundo falava aqui, quem tinha a menor condição pegava o avião e ia para São Paulo, para o Rio, para tratar coisa básica, né? Até uma cirurgia cardíaca, que a gente pode chamar até de uma coisa corriqueira hoje, que hoje tem equipes maravilhosas aqui em Vitória. Oncologia, mesma coisa, né? Parte de transplante também, não fazia em Vitória. Então, tudo, eu cheguei no momento em que eu tive a oportunidade de entrar com o meu nome, tecnicamente, respaldando, crescendo junto com os grupos aqui. Bacana. E você vindo de fora, né? A gente está aqui na Enjoy, que é uma escola de negócios aqui capixaba, para quem ainda não conhece. A Enjoy tem como propósito conectar e gerar valor através de educação para empresários que querem se desenvolver, querem se conectar com os outros empresários, querem levar a sua empresa para o próximo nível. Então, a gente sempre fala, né? Um dos pilares aqui da Enjoy é que é local, é capixaba, e a gente quer quebrar esse paradigma do capixaba seu cachorro vira-lata, que nada daqui é bom. Para você que veio de fora, você sentiu isso quando você chegou? Que era um lugar bom de morar, mas que ainda faltava essa veia de empreendedorismo, de arriscar. Me fala como é que foi a sua percepção do capixaba quando você chegou aqui. É um mercado fechado, né? Todo mundo que você fosse conversar, né? Enfim, eu abordava os médicos para conversar. E aí, cara, dá para entrar? Como que é? Ixi, esquece, horrível, complicado, fechado. Só que eu não escutava, não. Fui para cima e quebrei essa barreira aí. Trabalhando, cara, né? Sim. Até muito pouco tempo. O capixaba é muito fechado, isso é característico, né, do capixaba, né? Mas até muito pouco tempo eu tive muita resistência, né? Hoje não, já tenho 3 filhos que nasceram aqui, fiz a minha vida toda aqui, né? Perdeu até o sotaque, quase. Perdi o sotaque carioca, o X. Exatamente, quase, né? Quase, de vez em quando dá pra ouvir. Eu tenho ouvido bom de sotaque. Quando sobra mas aqui é um lugar maravilhoso, cara. Maravilhoso, assim, a nível de mundo. Sim. Porque eu já viajei bastante, enfim. Italiano. É um lugar maravilhoso nível de mundo aqui. Então, concordo. Né? Vitória é maravilhoso, assim. Concordo. E relativamente, né, barato perto dos outros grandes centros. Sim. A vida é mais fácil aqui, né? A vida é mais fácil, né? No sentido de qualidade de vida, né? Sim. E aí você me deu 2 ganhos aqui que a gente estava conversando fora. Primeiro, vamos falar da qualidade de vida de Vitória, passando pelo esporte, né? Você estava falando que você está aí se preparando para fazer meio Ironman. Conta pra gente. Ano que vem, né, cara? Ano que vem, se preparando. Conta pra gente aí, são quantos? 70 quilômetros de bike? Fala pra gente aí. Não, então, vamos lá. Na verdade, assim, você vai caindo na rotina do dia a dia, eu sempre fiz, a minha mulher me estimula muito a fazer musculação, academia, a gente faz rigorosamente, fazia até exatamente todos os dias, durante muito tempo, muitos anos, né? Mas eu sentia falta de um esporte,
assim, de um endurance, um esporte com contato com a natureza, né? Uhum. E aí, de uns 8 meses aproximadamente para cá, eu me interessei um pouco pelo triatlo, né? Fiquei meio assim, será que eu sou capaz disso, cara? Vamos lá. O que é mais difícil aí? Perguntava pro pessoal. Ah, natação, cara, é o bicho de 7 cabeças. Então, vamos começar por ele. Aí fui para natação e hoje, para mim, é o mais prazeroso dos 3, né? Eu acho que é bem legal esse contato com o mar, com a natureza. O mar cura tudo, né, cara? Cura tudo. Cura tudo. De sinusite tudo, e a torcicola. Até a dor de cotovelo, cara. Cura tudo. O mar é maravilhoso. E aí é isso, né? Você vai andando, ou pega vai de bicicleta, pertinho de casa. Você se regra, cara. Não tem jeito. Você é obrigado, né? Ontem eu tive que sair para jantar, Dia dos Namorados, né? E lá, se fosse em outros tempos, eu tinha tomado umas 2 garrafas de vinho ou mais. E eu tomei umas 3 taças no máximo, né? Meia taças, assim. Porque tinha que nadar hoje no frio. Porque hoje tive que acordar 6 horas para nadar, cara. Não teve jeito. Como que eu ia beber e acordar cedo para nadar? Não combina. Não combina. Não tem como. Não combina. É inviável. E a escolha depois que você tá na rotina, ela é muito fácil, né? Exatamente. Você vai falar, pra que eu vou trocar aquela coisa maravilhosa que eu vou estar me sentindo... Exatamente. 7h30, 8 horas da manhã, você sai do mar ali com... Quando você acostuma acordar às 5h20, 5h30 da manhã e ver o sol nascer e etc. O dia que você não faz isso, dá remorso. Parece que é um dia perdido. Não é legal. Você sente falta disso aí. Faz total diferença, né? Mas é uma mudança muito grande na minha vida, né? A maioria dos meus amigos não acreditam nisso, não. Não, cara, vou beber. E o vinho... Vou tomar um chopp. Não é assim, não. Calma aí, cara. Hoje não dá pra isso mais, não. Tem que pegar leve. Tô dentro. Vamos junto, devagar. Mas com hora pra voltar. E assim, é uma dificuldade para nossa cultura do brasileiro, né? Como a gente também estava falando antes, a nova geração ela já vem é menos propensa a beber. A geração um pouco mais velha tem muito essa questão de juntar o entretenimento com o álcool e não necessariamente com o esporte, né? A minha geração é isso aí, só bebida. Mas Vitória te deixa... Te oferece outras oportunidades. Se você passa ali, por exemplo, você tá ali saindo de manhã, cara, parece que só você que não tá fazendo exercício. Exatamente. Parece que a cidade toda tá fazendo exercício, você não tá, cara. Exatamente. Você fala, pô, vou me policiar, vou me cobrar. E a cidade gera isso, né? Então eu também sou muito fã de Vitória. Morei muito tempo fora também, já morei na Califórnia, já morei na Dinamarca durante um tempo. E aí a gente tava falando aqui, você me falou que seu pai é italiano da Sicília. É isso aí, Sicília. Eu não tive a oportunidade de ir lá, mas conheço bem a Itália. Me conta mais um pouquinho da história da sua família que você estava me contando aqui nos bastidores. Vamos lá. Meu pai é italiano, faleceu. Ele era da Sicília. Ele veio para o Brasil na época da Segunda Guerra, um pouquinho depois. E aí casou com a minha mãe, quer dizer, conheceu a minha mãe. E aí da minha mãe nasceu eu e o meu irmão mais novo, tem 5 anos mais novo que eu, Marcelo. Mas antes, quer dizer, ele deixou para trás 2 filhas, né? Que são minhas irmãs, a Franca e a Getina, que moram na Itália, na Sicília. Suas irmãs, minhas irmãs ainda moram lá. E você tem uma frequência de comunicação? Tem que falar com elas toda semana. Cara, e com as duas. Se falar com uma, não falar com a outra, já era. Mas não fala uma palavra em português. Você tem que se virar, tive que aprender italiano na marra. Você deve falar bem, né? E aí me virei, né? Me virava desde o meu pai, enfim. E tive que abrir uma comunicação aí com elas. Então, como é o nome delas? Francesca e Conchetta. A gente chama de Getina. Legal. Na Itália todo mundo tem apelido. Sim. Francesca Franca, Getina... Conchetta e Getina. Então, eles minimizam sempre. E tem também... Eu por exemplo, eu não conhecia essa Itália que você... da onde você vem, porque é muito diferente, né? O sul, do norte e a Sicília é outra coisa ainda, né? Outro país, exatamente. É um país completamente distinto. Mas é um país que eu tenho muito carinho, assim, porque eu acho que eles vivem a boa vida, a verdadeira boa vida. Exatamente. Você vai encontrar lá. Dolce far niente. Exatamente. Que é o quê? Família reunida em volta de uma mesa. Isso aí. Comida simples e a melhor do mundo. Vinho simples e o melhor do mundo. Isso aí. É por isso que eu faço questão de almoçar em casa todos os dias. Exceto sexta-feira, que sempre tem alguma outra coisa assim. Primi piatti. Não, eu almoço em casa todos os dias com a minha família. Isso é muito importante, né? Quando meus filhos estão em casa, né, porque os 2 estão morando fora, e a baixinha às vezes não fica comigo,
Quando eles estão em casa, eu faço questão de que sentem para a gente fazer a refeição juntos. Senão é briga. É mau humor, já sabe. O delegado fica puto. Fala assim, você tem... Chama de delegado ainda. Como que quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. O Matheus tem 25 anos, é médico também. Está fazendo radiologia no AC Camargo, em São Paulo. Isso foi a escolha dele, tá? Medicina, então tá radiologia. E eu posso te provar isso, eu falo. Bernardo tem 21, faz administração de empresas na SPM. Manda no comentário aí depois se ele tá falando verdade aqui com a gente. Se você foi por livre e espontânea pressão. Eu vou te contar a história dele. E Maria Fernanda tem 9 anos, a baixinha. É a caçulinha. Aí veio uma menina por último. Exatamente. E é o meu segundo casamento. No segundo casamento, eu não tenho filhos com a Gabriela. Ela tem 2 filhos, o Enzo e a Elisa. Que legal. E aí, até pouco tempo, antes de todo mundo sair de casa, vivia todo mundo lá, cara. Casa grande, todo mundo junto. Bem italiano mesmo. E lá na Itália tem essa questão da família. O Brasil também tem isso, né? É diferente de outros lugares na Europa, que a nona mora na casa às vezes também, tá sempre junto, avô, vó. Né? Eu faço questão disso. Todo mundo domingo, junto e bagunça mesmo. É isso aí, minha mãe, meu irmão, eu gosto de almoçar com todo mundo. Meu sogro, minha sogra, vai todo mundo pra lá. E manja um pouquinho de... Quer me deixar, assim, aborrecido, vamos comer fora domingo. Não, vem pra cá, cara. Todo mundo em casa. Eu adoro e fico empurrando. O almoço tem que sair 3, 4 horas da tarde, se deixar 5. Porque acabou o almoço, acabou o final de semana. Acabou, né? Já era, né, cara? Então eu enrolo isso. Por isso que minha avó, agora que eu entendi, só saía 3h30, 4 horas o almoço e domingo. Acabou era pra gente ficar. Já era, cara. Já era. Acabou o final de semana. E veio alguma receita de família aí? Você manja um pouquinho de... Eu gosto de cozinhar. Minha terapia é cozinhar, cara. Adoro e aí cozinhar. faz uns pratos... Adoro cozinhar. Minha mulher não faz nada. Eu vou morrer de fome. Ela sabe fazer, mas não faz. Pô, tem um italiano em casa, pô. Pra quem vai cozinhar pra quê? Encostou, né? Só pode. E aí eu adoro fazer moqueca, frutos do mar, massa, minha preferida também, bacalhau. Enfim, cara, gosto de tudo, até de jiló. Se for fritinho bem feito, é uma delícia, né? Pô, com chopinho, com fígado cortadinho também. Ali no mercado central de BH. Não conheço, cara. Porra, é legal. Não conheço. Bom demais. Estive lá há pouco tempo agora, mas nem deu tempo também. Não conheço o Mercado Central. Eu fui umas 3, 4 vezes lá, mas não fui. Eu fui pela primeira vez. Melhor... Eu esqueci o nome, senão fazer aqui a propaganda. Porra, é um fígado com jiló que você nunca mais vai ver na sua vida. É famoso. Igual. Comida é uma coisa boa, né? Que conecta também, né? Exatamente. E você tem oportunidade de ir lá, visitar a família. Tem família na França também, você falou? Também. Eu tenho um primo faleceu, tem 17 primos lá. E uma tia. Tia Zazá. Na Borgonha. Na Borgonha, na França. Tá mal não, né? Quando você vai pra lá, você tá 2 lugares. Você tem dois lugares bons pra ir. É uma faca de 2 gumes, tá? Se você perguntar pra sua mulher, ela vai falar, não, quero ficar no hotel, quero sair, passear. Porque lá, se você bater você lá, ali cara, dentro já era. Programa de família. Aí tem que ficar lá. Visitar todos os primos, visitar todo mundo, enfim. Já passei por isso e algumas dificuldades, algumas vezes por conta disso. Mas de vez em quando consegue ir, porque... Mas é legal, tem que ir. A gente vai entrar agora na sua rotina maluca. Falando da parte suave, aí vamos entrar nos 78 mil e-mails agora aí. Dá tempo de viajar com a sua rotina? Tem que forçar, cara. Fica tem que forçar, não adianta. Se você... Na verdade, você vai e volta, tá tudo do mesmo jeito. Né? Sempre, às vezes o que muda é uma noticiazinha boa, então tem que viajar. Sim. Tem que ir. Não, mas o que tá do mesmo jeito? A Sicília ou a empresa? A empresa. Então... A empresa, a Sicília não. Então a gestão ali até que consegue sobreviver sem você, né? Consegue. A empresa tem que ser assim, a empresa não tem que ter seu nome, né? Eu cometi um erro em relação a vincular muito o meu nome no início na empresa, mas hoje a empresa já sobrevive sem o Libório. Esse meu chefe que eu falei para você, que eu aprendi a trabalhar lá por essa questão humanitária, enfim, de humanização de atendimento e etc. Quando eu estava indo embora, ele falou para mim, Libório, vou te dar um conselho. Fala, doutor Felipe, pode falar, por favor. Não coloque o nome da sua clínica ou da sua empresa, porque eu já sei que você vai querer ter alguma coisa lá em Vitória vinculada ao seu nome. Com o seu nome.
Eu falei, mas por quê? Porque a clínica dele era Clínica Radiológica Luiz Felipe Matoso. Fala, não, o cara ali dá um laudo errado, fez lá no Felipe. O outro deu um laudo errado, fez no Felipe. Então, o paciente passou mal e ir lá no Felipe... Cadê o Felipe? Tá aí? Exatamente. E eu cheguei em Vitória, botei Grupo L Mule. Só não botei Libório Mule, né, cara? Então, assim... Sim. E aí a gente trabalha hoje muito para fazer essa disrupção, assim, da associação do meu nome com a empresa. A empresa tem que funcionar. Estamos lá em Recife, cara, que é do lado de Miami. Como que eu vou viver lá em Recife? Então, tem todo um fluxo, sim, todo um grupo, um staff por trás que toca todas as operações que funcionam. Legal. Depende um pouco mais das questões médicas, entendeu? E o relacionamento interpessoal com o médico, sim, que é uma coisa muito particular, sim, também da minha área. Que é uma linguagem exatamente direta. Você usou uma palavra aqui, chave aqui na Enjoy, que é disrupção. É isso. Então, vamos aproveitar esse momento, já que a gente vai começar a falar aqui sobre o lado empresarial, sobre as suas empresas, o grupo, o seu dia a dia e o futuro, né? Porque esse é um podcast que tem como propósito formar a nova geração e os maiores empresários do Espírito Santo e do Brasil. Então, vou passar um vídeo curto da Enjoy Educação para você que ainda não conhece, para você entender as oportunidades aqui e esse ecossistema incrível que está sendo criado aqui no Espírito Santo, que conecta empresários que estão querendo fazer essa disrupção no mercado, se juntar e fazer diferente. Assiste aí. A Enjoy é mais do que uma escola de negócios. Somos um ecossistema dinâmico e inovador que se dedica a transformar empresários em líderes visionários. Nosso compromisso vai além da formação empresarial. Nós provocamos, conectamos e capacitamos pessoas a pensar de maneira disruptiva e agir com excelência, movidos por um propósito maior. Criar um impacto positivo na sociedade através do desenvolvimento empresarial. Conexão. Quem se conecta faz negócio. Te força a sair da caixa, pensar diferente, criar conexões para entregar resultado. É um nível assim, absurdo de conhecimento, de parceria, que acaba que você leva para sua empresa e pode se transformar e transbordar naquilo que você pretende fazer com o seu negócio. A maior transformação foi enxergar que eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha em sonhar grande para mim, sonhar grande para o meu negócio. A gente não está sozinho nesse universo, sentindo as dores de gestores, de líderes. Isso enriquece demais o nosso dia a dia. É muita união, muita força e muito olhar no futuro. Todo mundo aqui está querendo ajudar um ao outro, de conforto, de confiança, e todo mundo está querendo se desenvolver aqui e fazer conexões duradouras. Nosso ambiente é construído sobre valores sólidos, uma mentalidade orientada para resultados e uma profunda conexão humana. Aqui, cada colaborador, parceiro e cliente faz parte de uma jornada coletiva rumo à transformação e ao crescimento sustentável. Somos o futuro do empresário brasileiro. Somos propósito, crescimento, disrupção, conhecimento e conexão humana. Somos Enjoy, mais que uma escola de negócios. Beleza, vamos então entrar na parte empresarial agora, Libório. Ok, veio para o Espírito Santo, entrou nessa parte de diagnóstico, foi para dentro do hospital, trabalhou. Quando que foi a mudança do especialista para o empresário? Onde que você viu? Alguém falou para você? Ou desde pequeno você já tinha esse... O empresário, ele é meio doido, né? Vamos combinar. Hoje não tem juízo, né? Você tem que ser meio perturbado para falar Brasil, assim, cara... Ainda mais você, médico, já devia estar ganhando ok. Você não estava precisando empreender. Sim. Da onde que surge? Eu sempre tenho essa curiosidade. Cara, que dia que fala assim, não, deixa eu... Foi oportunidade, né, na verdade. De novo. Exatamente. Volta àquela conversa que a gente teve, que eu cheguei num momento em que o Espírito Santo estava numa virada de chave, né? Era um estado realmente meio que, né, entre aspas, mal falado no Brasil, por questões políticas e etc. Então, estavam começando a profissionalizar o estado, a se preocupar com conta pública e etc. Então, a gente começou, quando eu cheguei no estado, assim como outros médicos e etc., a gente chegou no momento que tinha oportunidade para empreender. Muita oportunidade. Como tem ainda. Existem muitas oportunidades. Muitas. Está só começando, eu acho. Exatamente. Tem muitas oportunidades. Falta braço e perna, né? A minha esperança é meus filhos. Cabeça. Meus filhos, né? Enfim, a turma que está comigo, meu irmão,
o corpo de gestor nosso sempre, cada vez se profissionalizar mais para se preparar. E o meu filho está fazendo a minha especialização por livre e espontânea vontade, tá? Conta a história aí. Tô acreditando muito não, Libório. Não, mas foi. Ele formou, né? Quer dizer, a medicina eu nunca influenciei não, mas fiquei muito feliz, óbvio, né? Mas aí, quando ele formou, ele falou, pai, quero fazer radiologia. Eu tentei uns 3 meses. Falei, cara, faz cirurgia plástica, bicho. Vamos lá. Se eu tivesse um pai médico na época, eu teria feito cirurgia plástica. Mas por quê? Faz cirurgia plástica, cara. Vai fazer cirurgia plástica. Ficou em dúvida, aí ele ficou em dúvida. Eu falei assim, o cara tá em dúvida. Mas logo depois, passou muito rápido a dúvida dele, mas eu quis tirar a prova dos 9, né? E aí, uma semana antes dele fazer a prova de radiologia, eu botei ele dentro do carro, vamos dar uma volta ali. Aí saímos. Aonde, pai? Vamos ali, rapaz. Vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. Radiologia, cara, hoje é uma especialidade horrível e vai acabar. É muito ruim. Tem que investir em equipamento. Tem que se manter atualizado. Cara, o mercado de trabalho está remunerando super mal, super mal. Então, assim, é a pior especialidade. Você tem certeza. Que isso, pai? Você é maluco? Eu falei, não, cara, é verdade, é realidade. Não, pai, para, pai. Tá bom, pai, já sei, te conheço. Ele sabia, né? Ele falou assim, não vou fazer. Eu falei, então tá bom, agora pode fazer. Então foi, realmente, eu conversei com ele, né? Tentei tirar da cabeça, tentei ver se ele tinha... Uma dúvida, entendi. Exatamente, porque senão se perde. Não, assim como tudo na vida, né? A radiologia é uma especialidade linda, ampla. Você pode fazer, como eu te falei no início, só mama, só abdômen, só fígado, só neuro, só músculo esquelético, medicina. Então, tem um leque gigante para você... E também não precisa ser só a parte mecânica, né? Tem também a parte humana de conversar ali. Exatamente. Então tem que estar preparado para entrar e fazer a opção de onde você vai se subespecializar, né? Então eu queria ver se ele tinha essa certeza. E teve. E tá indo super bem, brilhando, graças a Deus. Você falou que tá com 26. O Matheus tem 25. 25. E o planejamento é dele seguir, fazer essa sucessão, entrar no... Fala um pouco mais da verdade. Espero que sim, né? Conta pra gente, né, a estrutura do grupo. L Mule. São 3 empresas. São 3, não. Na verdade, eu sou sócio de uma empresa que não tem a ver com o grupo, né? Que é a Tríade, Ressonância Magnética. É uma empresa que a gente colocou também há bastante, quer dizer, há um tempinho atrás. Ela é só ressonância magnética. E, paralelo a isso, eu iniciei o grupo L Mule com a empresa LM e a LPG. Logo depois, aí fomos pegando alguns hospitais aqui na Grande Vitória, né? E depois a gente pegou um hospital em Recife, com uma outra empresa chamada Exata. E na pandemia apareceu a oportunidade de comprar uma clínica no Centro Médico, no Shopping Vitória, que hoje se chama Sante. A gente reformulou essa empresa como um todo. É uma empresa de medicina diagnóstica completa, tem todos os métodos, né? Raio-X, ultrassom, tomografia, Doppler, mamografia, ressonância. É um mundo... Eu adoro fazer podcast, conversar com empresários, porque cada vez você aprende sobre um mundo diferente. Você falou, por exemplo, a medicina diagnóstica, ela tem esses equipamentos caríssimos, né? Tem. Como que funciona a parte de financiamento? Você fala, cara, eu quero abrir uma empresa de diagnóstico. Cara, deve ser alguns milhões para você poder investir. Existe uma linha de financiamento específica para hospitalar? É mais fácil, é mais difícil? Existe uma linha de financiamento específico. Às vezes tem alguma facilidade maior por conta do próprio equipamento servir como garantia, né? Mas hoje realmente está bem difícil, com essa linha de crédito muito alta. Enfim, eu já paguei equipamento em dólar. Então, o dólar era, se não me engano, 2 e alguma coisa. Bons tempos. Teve um momento que virou para 4. Né, mais que dobrou. Então teve aquele... E você com fornecedor tem a facilidade de ver se faz um wave de uma parcela, enfim. É um mercado, ninguém quer tirar aquela máquina dali. Que está produzindo. E não é assim, né? Botar uma ressonância nas costas. Então tem algumas facilidades, sim. Óbvio, né? Depois de um certo tempo, cada vez vai facilitando mais pelo volume de compra que você fez na sua história, enfim, pela sua parceria, nível de parceria com o fornecedor. Cara, volta lá para a velha história da relação. O relacionamento que confiança. Qualquer negócio. Exatamente. Né? É quase tudo na vida. Né? Tá. Aí, então, voltando, você viu a oportunidade. Qual foi a oportunidade onde você falou, cara, eu vou agora? Então, o governo do estado precisava terceirizar alguns hospitais aqui no estado porque não tinha
os hospitais da rede terciária, que são os hospitais que tem banco de sangue, tem UTI, tem centro cirúrgico, hospitais de alta resolução, né, de doenças complexas. E ele iniciou um processo de terceirização com reforma, construção e desapropriação de alguns hospitais aqui. E eu fui convidado, me convidaram por algumas organizações sociais que vieram para cá, ou hospitais filantrópicos, para tocar a parte, fazer um projeto da área de radiologia. Entramos no hospital, depois fomos para o outro, e assim foi por diante. E já agora é a maturidade, né, de poder recusar. Não quero. Cara, não dá para mim mais, enfim. Qual que é o desafio hoje do Libório dentro do grupo, na hora que a gente está falando de gestão? O cara se fala, o mais eu preciso de ajuda hoje. Pessoa, mão de obra, gerencial ou todos os níveis da hierarquia? Todos os níveis que você possa imaginar. Todos os níveis. Um pouquinho... É difícil de contratar, difícil de segurar, difícil de treinar? Tudo. Não entra gente, não bota o currículo. Na saúde a gente tem um pouquinho de facilidade em relação a isso, porque às vezes ele é meio que... O colaborador pula de um lugar para o outro porque não tem muito, né? Então, assim, sai de uma clínica já está treinado, vem para outra, para nossa. Sai da nossa, vai para outra também. Então, tem esse lado também. Tem um pouquinho de facilidade nisso, mas... Muda por quê, você acha? Não ganha, aí só para trocar de ambiente? Cara, assim, tem um monte de fator. E eu cheguei a uma conclusão bem recente. Não é o dinheiro, não é a questão financeira só. Não é. Tá difícil, porque hoje, por exemplo, tem médicos que formam que às vezes falam, não quero trabalhar segunda nem sexta. Eu ainda fico pensando, por que o cara não quer trabalhar segunda e sexta, né? Não, porque sabe que esse cara tem um filho doente, tem por acaso coisa... é deputado, né? Não, sei lá, enfim. Mas é o mercado, infelizmente é isso aí. A pandemia trouxe, né, a facilidade de você resolver sua vida à distância, mas ao mesmo tempo deu a opção de você... Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa que quer ficar trabalhando em casa. Cara, casa não é lugar de trabalhar. É lógico, você vai socorrer, enfim, uma urgência e etc, tudo bem. Agora, casa é seu paz, cara. É lugar para tudo menos trabalhar. Não dá para misturar as coisas, né? Não dá para levar o trabalho para casa, não dá para levar o problema do trabalho para casa, senão você acabou com a sua família, né, cara? Não, e você não trabalha direito. Você não faz nenhuma coisa nem outra. Então, assim, tá em casa, pensa na sua vida, na sua casa, enfim, dá atenção à sua família, que se tudo estiver bem ali também dentro da sua casa, com a sua família, o resto fica mole, fica fácil. Sim. Eu também, muito antes de pandemia, eu trabalhei de home office, trabalhava para uma empresa de São Paulo aqui de Vitória. Depois, quando eu morei fora também, home office, viagem. Depois pandemia... Cara, quando voltou pro escritório, a vida normal, né? Muitos ficaram pra trás, né? Muitos ficaram pra trás e foi uma felicidade pra mim poder falar, cara, eu vou botar uma roupa, tomar banho, sair de casa no horário certo, vou sair daqui, vou ligar o on. Cara, quando eu saio do escritório, eu ligo o off, senão você mistura, aí você tá trabalhando, você olha a pia, cara, tem uma louça pra lavar, tem uma roupa pra tirar, meu cachorro tem que passear. É impossível não misturar. Você fica ali o dia inteiro, não tem como. Aí você não trabalha direito, aí dá 9 horas da noite, você tá trabalhando de pijama. Então, é muito ruim isso. E é difícil mesmo. Lá na Convertido Marketing, a gente tem um pouquinho mais de facilidade, porque é uma coisa muito cool, né? Uma coisa legal para a nova geração. Pô, tecnologia, influencer, conteúdo. Então, a gente consegue ter um volume de gente quando a gente tem uma vaga aberta para poder fazer uma triagem legal. Mas 9 de cada 10 empresários que eu converso falam a mesma coisa. Cara, difícil. Difícil contratar, difícil manter, difícil engajar, né? Sim, difícil, bem difícil. E como é que faz para um médico que... Por exemplo, eu formei em administração e para mim é difícil. Aí como é que é para você gerir? Beleza, você tem uma equipe, mas você é o CEO, né? Você que é o gestor. Você que tem que contratar. Onde que aprende? Onde que o médico vai aprender a ser dono de empresa? Eu acho que na marra, né? Eu fiz uma formação para isso também, né? Fiz alguns cursos de gestão, mas o dia a dia, a prática do negócio, enfim, escutar um pouco as pessoas, estar perto do problema sempre. O problema você tem que estar do lado dele, né? Tem que acompanhar bem de perto. Não adianta você deixar o problema embaixo da mesa ou embaixo do tapete, cara, vai voltar e vai te morder pelas costas. Então, você tem que estar do lado do problema para sempre tentar resolver. E a grande, imensa maioria, Juan, do problema é a ausência da sua pessoa, né? Então, quando o líder,
né? Não só eu, tem outros líderes da empresa, meus sócios, meu irmão, né? Mais 2 sócios. Tá por perto, flui. Então, se tiver uma liderança, porque sabe assim, se cair isso aqui, ele vai pegar para mim, vai resolver. Então, isso já, a presença... Tem que ter outras lideranças para não ficar... o ambiente, exatamente. Sim. Essa é a maior dificuldade do crescimento. Né? Liderança, né? Formar uma camada. Porque se você cresce, você vai se dividir mais ainda do que já é dividido para a sua presença, né? Então, é isso aí. Eu costumo falar assim, né? Toda vez que me ligo, no final da ligação, a equipe, eu falo, será que você não conseguia ter resolvido isso sozinho? Ou com o líder direto? É uma boa estratégia. E às vezes a resposta é não, mas faz eles pensarem, pelo menos, né? Porque, e aí, de novo, a gente pode falar sobre as especificidades, né? Um erro para você, o problema, é um problema que custa a vida ali, né? Dependendo, pode custar a vida. Sim. Então, a sua margem de erro, ela tem que ser... Zero. Não é nem pequena. Exatamente. Não pode errar mesmo, né? Como que é essa pressão? Tudo bem, porque você não está na UTI ali, né? Não é aquela coisa assim, cortei aqui uma artéria aqui, mas qual que é o tipo de problema, falando clinicamente agora, que vocês têm que todo dia ter um processo, cara... Isso aqui a gente não pode errar. Como é que você implementa essa questão? Imagino que tudo tem que ser muito processual, direitinho. Sim. Hoje, né, nos dias atuais, está mais fácil, né, Juan? Por quê? Até pelo volume de exames, até pelo volume de problemas, de patologias e etc., a equipe está muito bem, um nível muito bom. Né? Então, não passa um diagnóstico errado. É raro, muito raro. Né? Não passa mesmo, porque o pessoal ganhou muita experiência, tanto em trauma, tanto em oncologia, né? A tecnologia também? A tecnologia ajuda bastante, né? Tem algumas coisas. Hoje, né, em relação à tecnologia, a gente pode falar um pouquinho, mas voltando, em relação à equipe, etc., está tudo muito, muito treinado, todo mundo muito capaz. Assim, o nível está bom. Hoje está muito bom. Legal. Então, minimizaram muito esse tipo de problemas. Esse tipo de problema hoje praticamente não existe. Não existe. Não. Legal. Então, por um lado, é difícil captar, recrutar, convencer. Depois presente. Que ele tiver, lá. Depois que está lá, existe um nível legal de capacitação. Interessante. É isso aí. O problema não é a capacitação. Eu não sei, cara. É difícil demais entender isso. Assim, é mais fácil... porque tem que estudar psicologia social. Exatamente, isso aí. Prefere ficar em casa do que ficar no hospital. Pô, eu fiz o meu nome no hospital, cara. Você tem que estar no hospital. Médico, tem um grande amigo meu que é médico, ele fala assim, porra, pra mim, me mata quando o médico fala que não gosta de hospital. Que aí você tem que estar ali. Tem que gostar, né? Ali, por exemplo, eu nunca faria medicina, eu entro no hospital, já me dá, o joelho já dá uma, sabe? Pra mim não funciona. Mas, por isso que eu não estudei medicina, né? Então, cada um no seu cada um, né? Cada um na sua praia. Legal. E futuro, como é que você enxerga hoje os caminhos pro grupo? Fala um pouco dessa parte de sucessão, ainda está cedo demais ali, você está torcendo, mas tem uma... já tem um desenho, caminho desenhado. Digamos, jurídico, sucessório, pronto. Mas você tem outros sócios também. Que são família. Você falou do seu irmão, mas a família, a parte societária é todo mundo família, não? Não. Tem mais 2 sócios que não são parentes, né? São amigos, irmãos. E aí tem a gente mas assim, Marcelo, que o meu irmão, que ajuda bastante, né? Agora, os outros 2 confiam, assim, a gente tem uma relação de confiança muito grande, né? Que é bom, mas é ruim, porque resolve lá de Bório. Putz, bicho. São médicos também. São médicos, Sim. Tá, você é o resolutor dos problemas. Quando dá... porque eu fico um pouco mais na gestão que eles, né? Eles ajudam também bem quando podem em relação à gestão, mas eu fico mais à frente da gestão. E aí os problemas chegam primeiro, né? Sim. Ou se não chegam, trazem. Sim. Você falou que teve que desligar o celular ali, senão não ia conseguir desligar o celular, falar. A gente não consegue conversar. É o dia todo. O dia inteiro. Todo dia, toda hora. Legal. A gente tem um cliente, e até já veio aqui no podcast também, MedGrid, Alda, que faz gestão de equipamentos.
Como que é essa questão dentro do parque tecnológico? De como, por exemplo, que são caríssimos os equipamentos. Às vezes você está no hospital e aí você não consegue identificar onde que está. Essa parte, fala um pouco mais de gestão hospitalar, que é antes da clínica. Eu imagino que a clínica é um pouquinho mais, a clínica mais tranquilo do que o hospital. Tem horário para terminar o problema. Né? No hospital, como que é gestão de hospitais? Deve ser um mundo muito, muito incrível, assim. Mais ou menos assim, se puder resumir, né? O problema não vai acabar nunca. Você tem que equilibrá-lo, só isso. Então, desde que ele não faça muito mal para cima nem para baixo, enfim. A gente tem que colocar... O problema dentro de um hospital, ele não para, né? É 24 horas por dia. A gente está em hospitais de grande porte aqui e fora, em que não para mesmo, literalmente. Então, nunca acaba o problema. E aí, em relação aos equipamentos, como você disse aí, os equipamentos hoje, assim, têm um nível de maturidade de assistência preventiva, corretiva muito grande, né? São empresas multinacionais gigantes, né? A GE, que é o nosso maior parceiro, a Siemens, a Philips, todos esses parceiros grandes, assim, eles fazem acesso remoto aos equipamentos, às vezes fazem uma manutenção corretiva remota ou coisa mais leve, assim, né? E aí queima um tubo do equipamento, sempre chega mais rápido. Antigamente queimava um tubo, só tem em Chicago, e levava um mês. Agora não, Chicago significa 48, 72 horas. Rapidinho. Exatamente. Legal. Então, isso já está também bem evoluído, isso é um bom ponto positivo. E você vê alguma coisa disruptiva em termos de tecnologia para acontecer? Inteligência artificial, equipamentos, como que isso está afetando para você? Então, eu estou estudando ainda a questão da inteligência artificial para o front, né, para o back-office, até para o atendimento do paciente, etc. A gente já tem algumas coisas, né, de atendimento via WhatsApp com inteligência artificial, mas isso veio para ficar, cara, não tem jeito, e veio na medicina para ficar também, né? Pouco tempo agora foi apresentado um programa de inteligência artificial de laudos. Isso que eu ia perguntar. Não sei trabalhar mais sem isso, cara. Não adianta. Por quê? Porque... Aí você joga o exame ali... Não faz a interpretação do exame, né? Mas você, né, faz uma avaliação de uma pelve feminina, tem um tumor, tem isso, aquilo, etc. Descreve tudo, óbvio, tem que revisar. E faça um resumo, coloca na impressão diagnóstica, faça o estadiamento. Então, aí ele faz isso tudo, você confere, volta. A parte mecânica, manual, ele faz. Diminuiu muito. E a parte de que é isso, né, cara? Isso. Sempre vai precisar não sei se você concorda com isso. Sim, não tem jeito. Você acha, qual a profissão que você fala assim, ou se tem, fala, isso aqui não vai existir mais. Sempre vai precisar do cara ali. Veio para somar, eu acho que veio para somar. Não adianta ignorar, se ignorar vai ficar para trás. Eu acho que tem que trabalhar junto. Produtividade, né? Exatamente, tem que trabalhar junto, tem que poder fazer para trabalhar junto. Associar, né? Puxa, bota do seu lado. Porque se ficar para trás, cara, você vai ficar para trás. Não dá para nadar contra a maré. Não, de jeito nenhum. Então, isso é, enfim, uma excelente ferramenta, né? Sim. Tem muitos grupos aí americanos até alimentando muito os hardware com informações, tumores, exames, etc. Já fizeram até uma proposta pra gente, de uma empresa americana. Para comprar os dados. Para comprar os dados, mas a gente, assim, ainda é difícil isso por conta da LGPD. Eu não posso entregar, né? O seu exame para, não sei como é que funciona. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo... Mas é necessário para fazer treinar o negócio, né? É uma linha tênue, né, cara? Isso é uma linha... Exatamente. Talvez... Mas no mundo inteiro fazem isso, né? Sim. Então passam lá a informação do Juan, né? Uma lesão no tórax, etc. E o SUA e mais 1 milhão para IA aprender a interpretar o que é um nódulo, o que é um tumor benigno, o que é um tumor maligno, o que é uma pneumonia e assim por diante, cara. Que, de certa forma, na faculdade é a mesma coisa, né? Você pega um exame de alguém lá e mostra. Você tem que mostrar, né? Exatamente. Treinar, tanto para treinar as pessoas como para treinar a IA, é só uma questão de velocidade de processamento. Exatamente. Mas é a mesma coisa. Exatamente. Você tem que pegar dados reais e compartilhar. Coloca do seu lado que é melhor. Né? Não tem como. E o equipamento hardware mesmo? O que tem novidades, tem coisa? Tem IA agora dentro dos equipamentos, por exemplo, de ressonância magnética, né? A gente... Vou chutar um exemplo grosseiro aqui, arredondando. Você fazia um exame de abdômen em 30 minutos, hoje você consegue fazer em 15. Né? Porque otimizam as sequências, otimiza o tempo do exame, né? Então faz uma aquisição meio que brutona, depois a IA reconstrói
E essa aquisição brutona sai mais barato de tempo do que uma coisa mais elaborada. Então, o papel da IA entra no pós-processamento ali. Dentro do mesmo equipamento? No mesmo equipamento. Aí ele só muda, faz uma atualização de sistema ali. Exatamente. E te entrega o exame com metade do tempo. Isso é muito bom, né? Porque o exame de ressonância, às vezes, é um exame um pouco mais incômodo, dependendo da posição. E para quem quer saber essas novidades dentro do meio de saúde, da parte de diagnóstico, tem feiras? Quais são as feiras que é da área mais de importante? radiologia tem grandes feiras no Brasil e no mundo, né? A maior delas é o RSNA, que acontece sempre em novembro, em Chicago. Todo ano é fixo lá. É o Mundial de Radiologia, né? E tem o Congresso Brasileiro, que é meio que itinerante aqui no Brasil. Cada ano é num estado, é sempre uma cidade grande. E a Jornada Paulista de Radiologia, que é um dos maiores eventos de radiologia no mundo hoje. É um grande evento, tem uma grande feira, uma feira onde, enfim, é comercializado todo tipo de equipamento para a área assistencial da radiologia. E é anual, todo ano, em maio, geralmente em maio. Legal. Tem os eventos científicos, né? Os níveis de aula são top. Enfim, agora foi feita uma associação com a Sociedade Argentina de Radiologia. Então tem uma pegada técnica muito boa também. Legal. Nessa caminhada, nessa sua trajetória, né? Como o objetivo do podcast é formar empreendedores, sejam independentemente de qual nível da jornada, né? Nem nível, mas em momento dessa caminhada, eu sempre gosto de perguntar assim, se você pudesse pegar 2, 3 grandes aprendizados que você teve, que você pudesse conversar com você mesmo de 10, 15 anos atrás, o que você ia falar? Cara, não comete esse erro aqui. Exatamente. Já começa logo a olhar isso aqui antes. Eu penso nisso muito, muito, sim. A gente deveria nascer com 50 anos, cara, maduro. O homem, principalmente. Benjamin Button. A mulher é mais madura que a gente. A mulher amadurece mais rápido, né? Mas o homem deveria nascer com 50 anos. Porque, assim, primeiro, assim, o dia a dia sempre será difícil, não adianta. Né? Na empresa, não existe empresa sem desafio. Né? Você não vai formar um bom gestor, um bom líder, um bom CEO, se ele não tiver desafio. Se for tudo fácil, gestão com dinheiro é fácil, é mole. Né? Qualquer um faz, não precisa ter formação nenhuma para isso. É pagar e receber. Né? A gestão sem dinheiro, com dificuldade, com aperto, com tarifas altíssimas de banco, com impostos, enfim, a carga tributária gigante que a gente vive hoje no Brasil, né? Isso é o segredo da coisa. Mas para você enfrentar isso tudo, tem 2 segredinhos antes. Primeiro, cuidar de você. Aí que entra o lado do esporte, da determinação, da disciplina. Eu sou aprendiz ainda na área, enfim, mas já me fez muito bem nesses meses que eu venho me dedicando. E o segundo é a família, cara. Se você cuidar da sua família e tiver tudo certinho ali no seu endereço, que você volta para casa, acabou tudo. Zera a sua vida. Né? Agora, se tiver conflito, aí você vai viver o conflito na rua, o conflito interno, não tem como. Né? Como você vai trabalhar no outro dia? Então, é a paz dentro da sua casa. É reabastecer, né? Exatamente. É a parte de reabastecer energia. Pô, legal. Nenhuma das duas nada a ver com a empresa. Não. É a ver com a pessoa. É tipo, fácil. Se prepara para tomar as porradas e não fica esperando os dias tranquilos, né? Não. Porque não vai ter. Não, de jeito nenhum. Tranquilo em casa e na praia fazendo a natação e andando de bicicleta. Na empresa é desafiante mesmo e é isso que a gente escolheu, né? No fim do dia. É isso aí. Senão continuava. Graças a Deus eu tenho essa dificuldade de ter empresa e ter os problemas, enfim. Quando acabar isso, se preocupa. Sim. E a gente precisa se manter em movimento mesmo, né? É impressionante como que não é sobre alcançar, né? Quando a gente, por exemplo, fecha um novo contrato ou alcança um objetivo que a gente está trabalhando durante muito tempo para aquilo. Impressionante como dura 5 minutos, né? 10 minutos. Exatamente. Depois fala, agora eu tenho que entregar. E aí? Agora eu vou ter que entregar. Tem mais responsabilidade agora. Exatamente. Só piorou. Tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Quando você deseja muito, muito, muito alguma coisa, né? Uma vitória, enfim, qualquer que seja a coisa, tem um perigo, né? Você pode conseguir. Você pode conseguir. Então e aí você tem que estar entregar. preparado para isso, exatamente. É isso. Então, pô, legal. A gente tem uma surpresinha aqui para passar na tela.
um explode coração. Fala, pai, tudo bem? Tô tirando um minuto aqui da correria e passando para te falar o quanto que eu te admiro e que sou muito grato por você existir na minha vida, te falar que você é a minha maior inspiração e o meu maior exemplo, tanto pessoalmente, dentro de casa, quanto profissionalmente, na área da medicina e na área da gestão. Acho que você é um exemplo de pessoa e um exemplo de gestor também. E sou muito grato e muito feliz por ter uma pessoa que me inspira tanto dentro de casa. É isso, muito obrigado por tudo, te amo e um beijo. Oi, amor, eu vim aqui te agradecer por você ser esse marido incrível, por cuidar da gente, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família de forma tão especial. Você cuida com tanto amor, com tanto carinho, nos coloca em primeiro lugar. Você é um pai incrível e isso faz toda a diferença para a família. E eu quero dizer que eu sou muito feliz ao seu lado. Você me inspira, você me faz crescer, você me motiva. Você é um empresário, assim, não dá nem para descrever, eu me inspiro nisso. E como marido, você é perfeito. Eu te amo muito. Beijo. Pai, tô passando aqui para te dizer o quanto que eu me orgulho de você e de tudo que você conquistou. Não só no trabalho, mas principalmente como um pai e como um verdadeiro exemplo que a gente sempre teve dentro de casa. Te admiro demais e é muito bom poder acompanhar todo esse processo de perto. Te amo e um beijo. Oi, pai. Passando aqui pra te falar que eu te amo. Tenho muito orgulho de você, não por ser apenas um ótimo médico, mas também por ser o meu herói. Você é a razão do meu viver. Obrigada por tudo. Pelo carinho, pelo amor, pelos presentes, pelo abraço. Te amo muito, 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 muito. Tenho muito orgulho de você. Obrigada por tudo. Faço tudo por eles, não tenho... O resto é segundo lugar. Sim. É pra poder chegar em casa e ter aquele momento. É Figura, muito legal. Pô, vocês mataram a surpresa mesmo, cara. A gente tem um presentinho aqui também pra você. Falando da baixinha e tudo, você já conheceu todo mundo, pô. Isso aqui é a Mica obrigado, aqui, cara, que faz esse trabalho pra gente atrás das câmeras aqui. Isso aqui é um presente da Enjoy, da Enjoy Cash, do grupo da Enjoy pra você. Pô, que papo legal. Obrigado. Obrigado. Pô, muito legal mesmo. Obrigado pelo convite. Faremos outros. Faremos outros, com certeza. O convite já foi feito também fora do ar pra gente estar junto no próximo Disruption. E lê pra gente aí o que tá escrito. Sim. É só o microfone, eu acho que vai dar pra gente. Desculpa. Vamos lá. Permanecer ativo e bem posicionado no mercado é estar disposto a aprender, sempre aprendendo, né? Se adaptar e evoluir sem perder a essência do que te trouxe até aqui. Isso aí. Obrigado por compartilhar sua jornada conosco e nos ajudar a formar maiores empresários do Brasil. Com carinho, equipe EnjoyCast. Obrigado, muito obrigado. Legal. Libório, muito obrigado, cara. Papo legal. Vamos marcar aí de fazer uma natação. Vambora. Vai acompanhar no frio? Rapaz, agora tá difícil, mas eu vou, claro. Vamos. Eu fui, semana passada eu fui. Hoje foi difícil, hein? Hoje foi o dia, eu acho que mais frio de fazia tempo que eu não passava um frio igual 17 graus hoje de manhã. Mas foi bom, depois que a água tá quentinha. Fora Vou que é mesmo. pior. Bora. Cara, brigadão. Parabéns pela sua trajetória, Obrigado. pela família linda. Deu pra ver, assim, que todo mundo falou ali a mesma coisa, né? De exemplo, da dedicação. E no fim das contas é o CPF em primeiro lugar. Com certeza, cara. E mais depois o CNPJ, porque o Espírito Santo, o Brasil, precisa de gente assim, né? De valor, mas ao mesmo tempo engajado, querendo crescer. E não interessa se é médico, se é contador, se tá gerando emprego. As oportunidades estão aí, né? As oportunidades estão aí. E é isso, um episódio incrível. Para você que não conhece a Enjoy ainda, Enjoy Educação, tem um QR Code em algum lugar da tela, eu acho que é aqui, né, Danilo? Aqui assim, ó. Entre em contato com o nosso time para saber como se conectar com empresários capixabas, assim como o Libório e tantos outros que já passaram aqui na EnjoyCast e estão com a gente de forma recorrente dentro dos programas da Enjoy. Muito obrigado, Libório. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Valeu, obrigado mais uma vez pelo